Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Insight. Hoje estou eu aqui, Léo, com o João. Fala, galera. Manuela. Opa! Lucão no background stage. Opa! E Luiz Pires, direto del México. Opa! Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Antes de eu começar a falar, vamos puxar a vinheta. Cada dia essa vinheta tem um ritmo. Tá ficando bacana. E começou. Pessoal, o tema de hoje é o seu mindset te dá asas. Acho que esse é um tema muito interessante, do qual eu estou muito animado. Eu quero saber um pouco aqui do que cada um tem de conceito de mindset, de referência de mindset. E sendo muito sincero, eu não estava dando nada por esse tema, mas hoje dando uma estudada para ver algumas referências que eu traria para cá. Luiz, eu lembrei muito de você, de algumas coisas que você fala e já falou da gente, então acho que vai ser um papo interessante que a gente vai ter aqui. E para começar a puxar a nossa conversa aqui, eu queria trazer um conceito muito interessante, de que não existe mindset... Vou tentar de novo. Não existe mindset certo ou errado. Existe mindset adequado. Por quê? O mindset é a sua maneira de pensar, a sua maneira de se comportar. Então, o seu mindset, ele tem que estar alinhado com os seus objetivos. Então, o que você tem que fazer é adequar a sua mentalidade ao seu ambiente, aos seus objetivos. Eu vi uma palestra com o Clóvis de Barros, filósofo brasileiro, sensacional, absurdo, cara. E ele falou uma coisa muito interessante. Se você está numa casa de repouso, que tipo de mindset você tem que ter? É aquele mindset agitado, criativo, serelepe? Não. Você tem que ter um mindset tranquilo, sereno, calmo. Porque você está num ambiente em que exige esse certo tipo de mindset. Por outro lado, se você está numa empresa de tecnologia e de inovação, você tem que ter um mindset alinhado ao seu ambiente e aos seus objetivos. Então você tem que trazer criatividade, você tem que pensar fora da caixa, até se vestir diferente. Então, o seu mindset, ele tem que estar adequado ao ambiente, ele tem que estar adequado aos seus objetivos, às pessoas com quais você está convivendo. Então, eu traria mindset como definição de para onde a sua mente está apontada. Então, mindset é a sua maneira de pensar. O que você acha dessa definição, Luiz? É uma boa, cara. Eu gosto dela. Pra mim... Eu sempre, por muito tempo, eu sou fascinado pela pergunta, o que faz por excelência, o que traz excelência? E eu já tive a oportunidade de perguntar a várias pessoas, atletas, diretores, escritores, e todos eles, de uma certa forma ou de outra, têm a seguinte resposta: é uma combinação de tempo, paciência e esforço. Ou seja, é o cara pensar que são as ações dele no dia a dia por um longo tempo, consistentemente. É o cara aparecer todo dia. Por isso que a gente fala aí, muita gente fala, 80% da vitória na vida é aparecer, né? Eu acho que tem muito disso. Para mim, eu sempre fui muito resiliente. Eu sempre criei meus objetivos e trabalhei de trás para frente para chegar neles. Eu sempre segui um processo muito lógico. O mindset que eu tenho é sempre de chegar na próxima etapa. Eu não penso numa corrida de 100 quilômetros. Eu penso em 100 corridas de 1 quilômetro. É muito mais fácil para eu pensar desse jeito, porque eu consigo... eu não sei se é verdade, mas parece que eu tenho um pouco mais de controle sobre a situação. Mas há outros amigos meus que pensam diferente, que eles colocam a mente deles de forma diferente. Tem um amigo meu, Cobrinha, que eu treino jiu-jitsu com ele. Ele pensa que tudo é uma fórmula. Então, se ele criar um processo para todas as coisas que ele faz, ele escreve e ele segue aqueles passos. Não é muito diferente, mas é um approach um pouquinho diferente. E como você falou, para ele funciona bem. E eu aprendi muito com ele, nos anos que eu venho treinando com ele. Mas eu acho que tem muito a ver com essa ideia de
achar que pode, ter a noção de que não é da noite para o dia e ter a noção que precisa esforço. Sentar em casa, assistindo TV, não vai dar em nada, né? Nossa, você falou uma coisa aqui, eu li um livro semana passada que me marcou muito, porque eu sou fã do Michael Jordan. Ele é uma das minhas maiores inspirações. E aí tem esse livro dele aqui que é Nunca Deixe de Tentar. É um livro muito curtinho, tem 70 páginas. E inclusive foi o primeiro livro que eu li em um dia. E você falou uma frase que eu li no livro e eu fiquei um pouco chocado agora. É num capítulo que o Jordan está falando a respeito de metas. E ele fala a seguinte frase: um passo de cada vez. Não consigo imaginar nenhuma outra maneira de fazer algo. Meu objetivo principal sempre foi me tornar o melhor. Mas ao me aproximar de cada meta, fazia isso passo a passo. Então, acho que isso aqui é uma maneira de ver também como é que pessoas bem-sucedidas, querendo ou não, acabei de escutar duas pessoas bem-sucedidas falando, Luiz Pires, o Cobrinha, que deve ser um cara absurdo, e o Jordan falando que ao mesmo tempo que você tem que pensar longe, você também tem que pensar no seu passo seguinte para evoluir. Então, achei sensacional isso que você falou. E constância, eu acho que é uma palavra-chave também. Eu já vou falar um pouco mais a respeito, eu não quero começar a me delongar demais, até porque eu também falei comigo que não se tornaria um hábito eu ler durante os podcasts, já é o terceiro podcast que eu faço isso. Falando nesse livro do episódio, não, tô brincando. Luiz, acho que faz muito sentido essa forma de pensar com esses 3 aspectos aí, e uma coisa que me lembrou muito foi uma frase que eu ouvi uma vez, de que só não é bem sucedido quem desiste no caminho. Eu acho que isso tem muito a ver com constância também. Eu acho que a questão de ser persistente, consistentemente, seguir com aquilo que faz sentido realmente para você. Eu acho que esse papo todo vai muito na questão daquela última conversa que a gente teve no nosso último episódio. Com relação a encontrar seu propósito. Eu acho que você ter um mindset somado a um propósito bem definido, eu acho que é isso que realmente te leva ao sucesso na vida. Eu acho que na nossa última conversa eu fiquei reflexivo, não soube responder o Léo na hora, só que estudando um pouco para falar sobre esse episódio, refletindo agora sobre essa fala do Luiz, eu acho que no final das contas, trata-se de ser melhor todos os dias, tentar se superar e tentar fazer coisas diferentes do que você fez no dia anterior, consistentemente e com um objetivo, com um propósito em mente. Eu acho que a questão do mindset, ela é muito interessante, e porque, né, o mindset, traduzindo assim, a gente poderia traduzir como mentalidade, talvez. E a gente fica, quando a gente estuda o tema, para ler um pouco sobre, é muito interessante como que a gente tem realmente, as nossas ações vêm muito da nossa mente mesmo, né? Do que a gente coloca na cabeça. Sim. Mas, por um outro lado, eu fiquei pensando aqui, quando a gente estava vendo o tema, que essa palavra, às vezes, algumas pessoas, inclusive, dá um irquezinho, assim, aquela questão. Tanto que antes da gente começar a gravar esse episódio, né, mano, a gente apostou 10 no Pix de que o João seria a pessoa entre nós que iria mais pro lado de coach. Terminando o episódio, você me passa o 10. Mas eu acho que porque, enfim, tornou-se uma coisa, às vezes, muito, assim, o seu mindset. E o que eu acredito, às vezes, é que, infelizmente, na nossa sociedade hoje, polemizando um pouco, nem tudo pode ser o mindset, né? Então, quando o João fala que para ter sucesso basta... Eu esqueci exatamente como você falou, mas para ter papo sucesso... de coach mesmo. Para ter sucesso basta você trabalhar seu mindset e você não chega desistir, lá. que ele falou. Eu acho Propósito. que obviamente, você ter aquela ideia, aquela coisa ali dentro de você te ajuda, mas hoje em dia eu vejo que a gente não pode falar muito sobre isso, né? Porque se as condições fossem iguais para todo mundo, beleza, todo mundo tem um mindset legal e vai pelo mesmo caminho. E se você colocou aí seria culpa do mindset, vamos colocar assim entre aspas. Mas hoje o mindset seria tudo, de fato? Eu acho que não, mindset não é tudo.
Acho esse questionamento incrível. E, na minha opinião, mindset é número 1 de importância. Porém, tem um número 0 que vem antes do 1, que é mais importante do que o mindset. Você achou que eu ia te contradizer durante alguns milésimos de segundo? E, Luiz, essa daqui é pra você. Quando eu vi isso daqui, eu me impressionei muito, eu lembrei muito de você, porque é algo que você já me disse muito. Mas pega o raciocínio, que esse raciocínio tá bom. Mindset é importante, mas hábitos são mais importantes ainda. Por quê? Mindset é a sua arte de pensar. Definir como é que você está pensando. Os hábitos. O hábito é entrar em ação. Então, mindset puxa para o verbo pensar. Hábito puxa para o verbo agir. Vou dar um exemplo aqui. Se você quer convencer uma pessoa de que praticar exercícios físicos vai fazer bem para a saúde dela, não só física, mas também mental, de que isso vai deixar ela mais focada, de que isso vai fazer bem para a vida dela, você poderia ir para um campo um pouco teórico, mostrar palestras, levar ela no nutricionista, e trazer todas as teorias, todos os especialistas, todos os livros para tentar convencer aquela pessoa de que fazer exercícios físicos vai fazer bem para a vida dela como um todo. Ela provavelmente vai se convencer disso. Mas a possibilidade, já que essa é uma pessoa que era sedentária, manter isso somente no campo das ideias é muito alta. Porém, se você sugere para que essa pessoa amanhã coloque o despertador às 5h45 da manhã e se colocar o desafio de que a partir do momento que o despertador tocar, ela tem 5 segundos para levantar. Depois que ela levantou, ela vai dar uma espreguiçada, vai beber uma água, vai colocar uma roupa de corrida, vai se forçar a ir correr na rua. Vai correr. Os 10 primeiros minutos vão ser terríveis. A canela vai estar fria, vai estar desconfortável, ela vai estar falando, puta que pariu, por que eu fui fazer isso? Daí vai dar 20 minutos, ela vai estar começando a esquentar, aí na hora que ela vai ver, já são 6h20 da manhã, deu 6h30, ela correu 30 minutinhos de boa, terminou de correr. Essa pessoa vai parar e vai pensar e vai falar o seguinte, caraca, nem sono eu tô mais, já passou, já me exercitei, tô me sentindo bem. Minha família deve estar acordando agora. Meus concorrentes devem estar acordando agora. E pensa, eu já corri, já fui, já voltei, já acordei. Daí essa pessoa vai se sentir muito bem, ela vai ver como é que isso impactou na vida dela positivamente durante um dia. Daí ela vai falar, eu quero sentir essa sensação amanhã. Daí ela vai colocar o despertador às 5h45. Tocou 5 segundos, ela vai tentar levantar. E ela vai repetir isso. No começo vai ser sofrido. Daí ela vai fazer isso 2 dias, uma semana, um mês. Quando ela fizer isso durante 90 dias, daí ela pegou o hábito. E o que aconteceu? Tem que começar pela ação e não pelo mindset, na minha opinião. Porque, igual eu disse, se a pessoa começar pelo mindset, talvez ela não vá mais pra frente. Agora, se ela começa pela ação, o que vai acontecer é que o mindset dessa pessoa vai chegar a mudar. Mas o mindset dessa pessoa vai mudar porque ela vivenciou aquilo. Não porque ela pensou como é que seria. Então, na minha opinião, eu concordo fortemente com a Manuela. O mindset ele é importantíssimo, mas pra mim ele é top 2 importância. Top 1 tá no hábito e na ação. Pensar é muito importante, mas mais do que pensar é você pensar e agir logo em seguida pra ver se aquilo vai realmente fazer sentido pra você. Manuela, eu vou ter que te devolver os R$10 do Pix, porque eu acho que eu fui mais pra um lado que o João Vitor. Esses R$10 vai ficar rodando por aí. E se você for pensar, Léo, essa questão do coach é visto como uma questão, um certo preconceito, principalmente aqui no Brasil. Revolve. Só que eu acredito que existem excelentes coaches por aí também, que um deles, um cara que foi do Navy SEALs e um dos caras um dos caras com a mentalidade e o poder da ação, justamente que você falou, mais surreal que eu já vi. Um cara que chama David Goggins. David Goggins é um cara que foi do Navy SEALs. Ele já escreveu um livro depois disso. E ele é um cara total da ação. A primeira vez que eu vi ele, se eu não me engano, foi falando justamente
de uma questão bem parecida dessa questão da corrida que você falou, Léo. Eu duvido que uma pessoa que faça um exercício físico, que depois de ter ido na academia, depois de ter corrido, fique triste depois. O sentimento é antes. O sentimento é antes, mas depois bate a adrenalina. E a pior dor que existe na vida, eu acho que é a dor do arrependimento. A dor da omissão, de não ter feito aquilo. Eu acho que essa dor, ela é mais cruel do que qualquer outra. E eu acho que, no fim das contas, essa dor vai te custar muito mais caro do que a dor que você está sentindo lá atrás, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar ação. Porque vai ter uma coisa te puxando para você não fazer, no princípio. A partir do momento que... E eu acho que aí que vai entrar a questão do propósito. Do porquê você tá fazendo aquilo. Você tentar encontrar... Não, eu até ia falar paixão, só que aí eu lembrei do nosso terceiro episódio que o Luiz conseguiu passar muito bem essa diferença entre paixão e propósito. Acho que o propósito vai justamente trazer o porquê de você fazer aquilo, onde vai te trazer uma situação onde seus porquês vai ser maior que suas desculpas. Cara, eu não sei. Quando a gente olha, coloca uma coisa que é cotidiana, perder peso. Quanta gente que no primeiro dia do ano vai, vou perder peso. Pô, passa 2 semanas, o cara desistiu, já não está mais fazendo, já não está mais na dieta e tudo mais. Eu acredito que tenha que ter uma combinação. Existe o propósito, existe a ação, existe o mindset. Tem uma história que eu não sei se é verdade, mas é uma história interessante, que George Washington estava na escola e ele era consistentemente o segundo aluno da turma dele. E ele começou a prestar atenção no comportamento do cara que era consistentemente o primeiro aluno da turma. E o que ele percebeu foi que o cara que, quando ele ia dormir, quando o George Washington ia dormir, o cara que era o primeiro da turma continuava estudando. Então ele mudou o processo dele. Ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar de olho na luz dele, na vela dele, quando a vela dele apagar, eu vou estudar mais 15 minutos. E isso foi o suficiente para ele passar de constantemente o segundo para ser constantemente o primeiro. Verdade ou não, nessa história, eu acho que é uma alegoria interessante, porque muitas vezes mudanças na vida, elas não tomam muitas coisas. Não leva muito para fazer uma mudança radical. Mas leva o mindset do cara querer ser o primeiro. Do cara querer ser campeão mundial. Do cara querer ter sucesso no startup dele. Do cara querer ter uma família de sucesso. Tem que começar com a intenção. Para mim, qual é o mindset que eu sigo? O mindset que eu sigo é eu quero fazer as coisas que me deem satisfação. Esse é o meu mindset. Qualquer coisa que me traga aborrecimento, chateação, dor de cabeça, eu corto. Essa é a forma como eu vivo. Eu guardo a minha energia para colocar atrás de coisas que me trazem valor. Não necessariamente são agradáveis. Porque eu sou aquele cara que acorda às 4:30 da manhã para correr. Você acha que eu gosto? Não gosto. Preferia ficar na cama. Mas, no longo prazo, quando eu estou no jiu-jitsu e eu com 52 anos de idade, eu não estou tomando tapa, eu agradeço. Tá dando tapa, né, Luiz? Eu não tô dando tapa mais, mas eu agradeço de não estar tomando tapa. Entende? Porque os caras têm 20, 30 anos menos do que eu. Sabe? E aí é que entra o mindset.
eu podia muito bem virar e falar, não, eu sou velho, eu não posso mais fazer jiu-jitsu. Não, meu mindset é o que eu preciso fazer para poder continuar a fazer jiu-jitsu. E aí que entra, essa é a diferença pequena, mas que faz toda a diferença do mundo. São os 15 minutos. Legal, Luiz. E nisso, depois de você ter falado todo o seu mindset, eu fiquei na dúvida aqui, até uma curiosidade. Você aí, que podemos considerar um cara bem sucedido, porra, tá no México uma hora dessas, uma empresa de branding em Los Angeles, mora com a família. Na minha concepção de sucesso, eu acho que o Luiz é um Tem cara bem duas sucedido pernas. em primeiro lugar. Sim. Pra mim é por ver ele, a conexão e dedicação que ele tem à família. Exatamente. É isso aí. Seguir. Exatamente. isso aí, sem E nisso, dúvida. Luiz, me surgiu a curiosidade aqui. O quão importante esse seu mindset foi importante para você chegar onde você chegou? Você sempre esteve com ele foi surgindo no meio do caminho? Essa questão tanto do mindset quanto a questão do propósito em si. Como que foi essa caminhada sua até chegar onde você chegou? Cara, é interessante. Eu concordo com o Léo. Eu acho que, para mim, sucesso, desde o momento que eu comecei a ter uma família, eu já passei a ter sucesso. Tá? E eu sempre tive saúde. Então, para mim, a vida eu nasci virado para a lua, né, bicho? Eu nunca tive problema de saúde na vida. Nunca tive nada. Ou seja, só nisso já traz uma vantagem muito grande. Então tá. Aí vem o objetivo. Eu tinha o objetivo, em determinado momento, por parte da minha vida, eu tinha o objetivo de ser um CEO de empresa. E eu tomava todas as minhas atitudes para chegar nesse objetivo, de ser CEO de empresa. Eu era um cara escroto, eu era um babaca, eu não prestava atenção em ninguém, era só a meu respeito. Mas o mindset estava lá, de chegar e de ganhar a qualquer custo. Quando mudou, quando meu filho mais velho nasceu, tudo mudou. Porque aí o meu objetivo na vida, ser CEO de empresa, para mim, passou a ter muito pouco valor. O que passou a ter valor foi ter tempo para ser um pai presente. E aí mudou tudo, tá bom? Aí eu comecei a pensar, para eu ser um pai presente, o que eu preciso? Aí eu preciso controlar meu próprio calendário. Para eu controlar meu próprio calendário, eu não posso trabalhar para os outros, eu tenho que trabalhar para mim. Para eu trabalhar para mim, o que eu consigo fazer que as pessoas precisam e tem algum valor? E foi aí, eu fui montando esse castelinho, pedacinho por pedacinho, mas tudo com o objetivo de ter mais tempo para minha família. E, pô, não precisava estar no México, podia estar... Pra você surgiu do propósito. Porque o seu propósito, no caso, o seu maior objetivo, o seu propósito era ser um pai presente. Daí você, tendo esse pensamento, direcionou as suas atitudes em prol do seu objetivo. Mas eu podia estar hoje em Caxias com eles, na Baixada Fluminense, e eu ia estar feliz do mesmo jeito. Não ia fazer diferença nenhuma pra mim. Nenhuma. Zero. Eu acho que o mindset também vem muito da gente tá atrelado muito ao autoconhecimento. A partir do momento que a gente entende também, porque, óbvio, essas questões da gente ter um propósito, ter um objetivo, até por conta disso também, se a gente tem a gente nos conhece, né? A gente sabe o que a gente quer e tudo mais. Então eu vejo o mindset muito atrelado a isso e enxergo um bom mindset também, entender o que você sente, porque não é sempre também que a gente tá afim de ir e, enfim, dar o máximo e querer o máximo e alcançar tudo. Enfim, eu acho que vem muito do se entender também, porque tem hora que a gente não quer tá correndo atrás de tudo, tá, enfim, 1000%. A gente quer, às vezes, voltar ali para o nosso casulo, nos entender o que tá acontecendo,
enfim, se a gente tá triste, às vezes a gente quer estar triste, entendeu? Não é 100% o bom o tempo inteiro. Então eu vejo muito atrelado a esse autoconhecimento, do me entender o que eu tô sentindo, o que eu quero, a partir disso eu quero tirar o quê. E às vezes essa coisa do, igual eu falei, tá muito atrelada a o 100%, às vezes a gente dá um freio, entende ali, e é um bom mindset, eu vejo também. Nossa, sensacional. Concordo 100% com isso. Concordo 100%. E sobre o autoconhecimento, eu acho também que o mindset, quando a gente fala, a gente está atrelando muito, inclusive na nossa conversa aqui, muito a esse mindset de vencedor, mindset de alta performance, mindset de atletas e etc. Mas eu queria desvincular um pouco disso, porque pra mim, mindset, igual eu falei, mindset é a sua maneira de pensar. Então, mindset não necessariamente... Mindset tem uma presença muito grande quando o assunto é alta performance. Mas eu queria compartilhar com vocês um mindset novo que eu tenho implementado na minha vida recentemente e que tem me feito muito bem. E acho que tem muito a ver com essa questão de me conhecer. Acho que o autoconhecimento nessa história aí, ele é muito, muito valioso. Mindset, talvez, aplicado à vida pessoal, tem até relação um pouco, quem sabe, com uma filosofia de vida até que você segue, porque filosofia talvez esteja relacionada à maneira que você pensa. E essa filosofia, esse mindset que eu passei a levar para minha vida, é o mindset, filosofia dos 3 terços. Eu tenho falado muito para vocês isso nos últimos tempos. Lucas, Manu, João estão de provas. Eu tô passando por um momento da minha vida agora em que eu cheguei à conclusão, antes é melhor eu falar quais são esses 3 terços. Os 3 terços são o seguinte: em tudo na vida sempre vai ter o seu terço, o do outro e o do universo. Todos esses terços estão influenciando diretamente na sua vida. O universo indiretamente. Não. O outro às vezes indiretamente também. Às vezes esquece. Mas os 3 eles estão influenciando a sua vida, direta ou indiretamente. E o que acontece? Eu acho que na minha vida eu sempre tentei às vezes controlar um pouco desses outros terços. Às vezes tentar planejar o que o universo traria para mim. Muitas vezes assumir o terço de responsabilidade do outro, assumindo responsabilidades inclusive e culpas que não eram minhas, quando na verdade eu só deveria focar no meu terço de responsabilidade. E toda essa visão de vida que eu estava tendo, de tentar estar ao controle de tudo para que tudo desse certo, me trouxe um cargo e um peso de que não era só meu. E conversando com o meu psicólogo sobre isso, e ele que me aplicou essa filosofia, esse mindset de 3 terços, inclusive ele fala já umas 7 consultas que eu deveria ler o Mindset, o livro, e eu tô enrolando ele, mas enfim. Ele me passou essa filosofia desses 3 terços que tem, e de que no final das contas a gente deve focar somente no nosso terço de responsabilidade, porque o nosso terço só cabe a nós, e é só ele do qual a gente pode se dedicar. E a vida ela só acontece, e você só consegue aproveitar a jornada, que é tão linda, quando você está focado no seu terço. Quando você tem aquela plena e consciência leve de que o seu você está fazendo. E tudo que cabia a você, você está fazendo. E o máximo que você pode fazer nessa história é o seguinte: se dedicar e se entregar ao máximo ao seu terço, porque ele cabe a você. Você pode rezar pelo terço do universo, independente da sua fé, porque rezar é a única coisa que te cabe quando o assunto é a responsabilidade da escrita da vida do universo. E você pode torcer pelo terço do outro, para que ele colabore nesse meio. É tudo que está no teu alcance. A partir do momento que eu comecei a levar essa filosofia para minha vida, eu só estou contando com o meu terço, não estou contando com o dos outros. Estou simplesmente rezando pelo do universo, torcendo pelo dos outros, mas só contando que o meu vai acontecer, porque é ele que tem. E a partir do momento que eu coloco o compromisso meu de me dedicar ao máximo ao meu, eu posso contar com ele, mudou um paradigma para mim. E isso foi muito, muito legal. E eu acho que eu estou conseguindo levar a vida. Eu vou ter que te devolver os 10 do Pix depois dessa, que eu quero que eu tenho lá no coach agora, né? Falando nisso, 10 no Pix, que o psicólogo do Léo é coach também. Mas tem uma isso frase aí, aqui do livro, Luiz, antes de passar pra você, mais uma frase do livro. Esse livro aqui é fenomenal, velho, porque dá pra você pegar um pouco do mindset do Jordan.
O cara é pica. Putz, caraca, eu adoro esse cara. Puta que pariu. Ele fala o seguinte: se você fez tudo o que era necessário, não depende mais de você. Então, acho que não era esse trecho que eu queria ler, não. Mas bacana. Bacana. Minha participação foi boa. Próximo. Vai lá, Luiz, você pode falar. Não, cara, olha, tem 2 pontos disso aí que você está falando, e eu acho que vai muito com o que a Manu estava falando. Nós só podemos fazer a nossa parte. Não tem jeito. Isso aí, e ainda bem que vocês estão aprendendo isso com 18 anos de idade, ao invés de te esperar quando eu cheguei aos 45 para aprender um negócio desse. É muito mais fácil quando a gente entende que a gente só pode fazer a nossa parte. Agora, tem uma frase do Joseph Conrad que é muito interessante para mim, que ele fala assim: eu não gosto de trabalho. Ninguém gosta. Eu gosto do que está no trabalho. É a única oportunidade que eu tenho de aprender quem eu realmente sou. Essa pessoa que ninguém nunca vai ver. Porque, cara, é no trabalho, é no dia a dia, é aparecendo, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando as coisas não estão indo certo, é quando a gente se conhece. É quando a gente aprende sobre nós mesmos e a gente começa a entender como que a nossa máquina funciona para a gente fazer o nosso melhor. O problema, pelo menos para mim, era que eu gastava muito da minha energia tentando agradar os outros, que é uma coisa impossível. Impossível agradar alguém. Não tem jeito. Então, quando eu aprendi que, através do trabalho, todos os dias, eu começava a aprender um pouquinho mais a meu respeito, tá bom, quando eu caio, eu levanto ou eu fico deitado por um tempo? Não, então eu tenho que levantar mais rápido, porque o alemão está levantando rápido, ele não está esperando por mim. Então aí eu comecei é aí que eu comecei a modificar, fazer modificações pequenas, todo dia. Por isso que eu digo, aí no início da nossa conversa, a gente tem que acreditar no nosso plano, bicho. Porque se você não acreditar no seu plano, hoje você está indo para a direita, amanhã você está indo para a esquerda, no dia seguinte você está indo para trás. É muito difícil de aprender sem ter uma sequência de passos. É como diz o Cobrinha, sem ter uma formuleta. Se eu não tenho uma fórmula, como é que eu vou saber o que deu errado? Que é o processo científico, né? No fim das contas, é o processo científico. Eu acho que faz muito sentido 2 pontos aqui que eu acho importante levantar. Eu acho que essa questão do assumir, ter claro a sua parte, eu acho que um ponto muito importante de ressaltar também, além de fazer tudo que está ao seu alcance, é saber que tudo que você faz também tem responsabilidades. Então, assuma sempre as responsabilidades. E suas consequências. E suas consequências. O que você faz é culpa sua, e a partir do momento que você tem essa mentalidade, você vê onde você está errando e onde você pode consertar tanto os seus erros, para melhorar cada dia mais. Eu acho que a gente consegue perceber tanto na história que o Luiz contou, tanto na história que o Léo contou, que o mindset não é uma coisa presa, que pode mudar no meio do caminho. Igual mudou com o Luiz, igual mudou com o Léo. E eu acho que essa mudança é muito relacionado ao que você está buscando, ao que você quer. Porque, seguindo uma lógica, se você traça um plano para chegar em certo objetivo, se você for melhorando todo dia, um dia você vai chegar lá. Uma história muito legal de levantar também é a do Kobe Bryant. Kobe Bryant que tinha o ídolo desse cara aqui, Michael Jordan. Kobe Bryant, ele sempre teve o objetivo e o propósito de ser o melhor jogador de basquete da NBA.
Só que quando ele chegou lá, ele viu que não se tratava mais sobre isso. Tinha coisas na vida que faziam mais sentido do que isso. Como, por exemplo, inspirar outras pessoas através da própria história dele. Através da própria história dele. Agora A você famosa vai ter que fazer 30 Mamba no Pix Mentality. pro Léo. Não, só queria deixar claro que antes do episódio eu falei, pessoal, eu quero falar muitas coisas, mas a única que eu faço questão de falar é a respeito do Kobe Bryant. Uai. Ele falou, não, mas eu também queria. Uai. Ele me rouba minha falou. fala, cara. O cara deve Demorou estar assim, demais. cara. Dormiu no ponto. Vai virar briga. Dormiu no ponto. Desgrila. Lavando a roupa suja. Uai. Mas enfim. Tem muita coisa pra falar do Kobe ainda, Léo. Mas acho que no fundo se trata muito sobre isso. Essa questão de você definir um certo objetivo, ter uma consistência até chegar lá. E chegando lá, você tem que ver também que eu cheguei Não aqui. acabou. Não acabou. Não acabou. Onde mais eu posso chegar? Onde mais eu posso chegar? E qual que é o mindset que eu tenho que ter para chegar no outro ponto? Olha, quer ver uma coisa que é interessante? Você me perguntou o que é constante, o que mudou e o que é constante. Tem uma coisa que sempre existiu para mim. Eu acredito no seguinte: você pode ser mais inteligente, ter mais recursos, ter mais contatos, mas tem uma coisa que eu nunca vou admitir que ninguém consiga ser mais do que eu: trabalhar mais do que eu. Porque isso eu controlo. A quantidade de horas que eu coloco para trabalhar, isso eu controlo. Então, se eu vejo que o cabra ali do lado está trabalhando 5 horas, eu trabalho 6. Se ele está trabalhando 8, eu trabalho 9. Essa é uma característica pessoal que eu sempre tive. Agora, tem outras coisas, né? Ser positivo, ser otimista. Isso tudo também é parte do meu mindset. Eu acredito que outra característica extremamente importante também que ajuda a você alcançar seus objetivos é a questão da confiança. E falando da confiança em si, dá para levantar até o próprio caso do Kobe Bryant. Quando ele era... Agora vai ficar nessa, o Léo. O Kobe fala que quando ele era pequeno, ele tinha uns 10, 11 anos. Ele passou a temporada inteira sem fazer uma cesta sequer. E aí o pai dele virou pra ele e falou: independente se você fizer 0 ou 60 cestas, vou continuar te amando do mesmo jeito. E isso deu toda a confiança que ele precisava. E a partir do momento que ele tinha toda a confiança, ele falou: tá bom, agora eu quero fazer as 60 cestas, não é 0 não. Quer completar, Léo? Eu quero. Não ia falar do Kobe Bryant mais não. Acabou a cota do Kobe Bryant. Acabou a cota. Não pode falar mais esse nome nesse episódio. Isso que você falou eu acho que é incrível, só porque o que você falou tem completa sintonia com aquela questão do seu terço ou do terço dos outros. Você falou que você admite se um cara ele é mais inteligente que você. Beleza, ele às vezes nasceu com potencial de raciocínio lógico maior do que o seu. Ou se às vezes ele nasceu num berço de ouro e tem mais recursos naturalmente do que você. Agora, tem coisas que são dadas de igual para todos. Todos nós acordamos com um dia com as mesmas horas pela frente. E o Jordan, que no caso foi muito maior do que o Kobe Bryant, inclusive, ele falou uma coisa que pareceu muito, eu senti uma vibe muito próxima, que ele falou o seguinte: eu concluí que para conseguir algo em minha vida precisava ser agressivo, tinha que ir à luta e brigar por aquilo. Não acredito que seja possível conseguir qualquer coisa com uma atitude passiva. Sei que para algumas pessoas o medo pode ser um obstáculo, mas para mim não passa de uma ilusão. Uma vez que esteja envolvido, não penso em nada que não seja o que quero conquistar. E acho que aí tá uma outra coisa bacana, porque aqui trazendo para esse âmbito mais uma vez do mindset competitivo,
e eu quero bater na tecla de novo que o mindset é muito mais do que só nesse âmbito de competição, mas quando a gente está falando de competição, talvez o mindset que a gente mais deva focar e trabalhar para que seja mais forte, seja do nosso maior obstáculo, do nosso maior concorrente, que somos nós mesmos. E às vezes o medo nos traz obstáculo, a vida nos traz obstáculos, mas na verdade se a gente quer correr e quer pagar o preço daquilo que a gente se propôs a fazer, do nosso terço, a gente vai fazer tudo que cabe a nós e lutar com garras e dentes para conquistar aquilo. Então, eu acho que a gente foi para um caminho um pouco aí de competição, mas que eu acho que justamente esse mindset competitivo, em busca da sua melhor versão, em busca da sua maior alta performance e alto performance, que são duas coisas diferentes, trazer um pouco desse mindset para a sua vida, independente de competição ou não, e aplicar isso no seu terço de responsabilidade, com certeza vai te fazer ir para frente. Eu acho que a gente ficou... Você falou brincando aí com essa tecla de mindset é coach, não sei o que, mas eu acho que é muito importante ir trazendo aqui que você... 10 Pix. Inclusive... Não, calma. Inclusive que você mencionou aí que seu psicólogo falou pra você ler o Mindset, eu também não li, confesso. Mas pesquisando sobre o tema, foi inevitável ver algumas coisas sobre esse livro que é escrito pela Carol Dweck, não sei se pronunciar o sobrenome dela, perdão, Carol Dweck, não sei onde você tá. Mas que ela coloca que ela faz uma reflexão de que o nosso mindset é formado durante a vida, obviamente. Então, se você pega uma criança ali, qual é o mindset da criança? Para ela pode tudo, ela consegue tudo, ela conquista tudo. Ela não sabe que se ela subir no escorregador lá em cima, ela corre risco de cair, enfim. Ela pode tudo. A vida vai colocando os pais, né, primeiro e tudo mais, vão colocando ali, vai formando o mindset dela e ela com as experiências dela. Então, eu acho que, e uma reflexão que um cara falando sobre o livro faz, é que nós somos os únicos capazes de mudar o nosso mindset a partir do momento que a gente nos entende. Somos nós mesmos que podemos mudar o nosso mindset. Então, com um pouquinho do papo do coach... Só 5. 2. Vai. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar assim ele para cada vez mais a gente conquistar aquilo que a gente deseja e pensar no que a gente deseja, porque no final das contas vai ser só a gente mesmo que vai fazer isso pela gente. A gente pode ter uma rede de apoio, pode ter gente falando na nossa cabeça, mas no fim é a gente ali com a gente mesmo. Então é muito importante a gente ter um bom mindset, um bom autoconhecimento, enfim, tudo isso para que a gente consiga chegar em algum lugar. Vejo essa importância. Volta no autoconhecimento aí, né? Agora, uma coisa que é interessante, eu acho que eu não lembro quem que fez esse comentário, acho que foi você, mano, que fez das limitações que nós colocamos da nossa própria mente, né? Existe uma mulher, Courtney Dauwalter, é o nome dela. Ela teve um tumor no cérebro, tiveram que tirar um pedaço do cérebro dela. E a parte que é responsável por certas memórias. Ou seja, ela perdeu a habilidade de lembrar coisas de curto prazo. E ela começou a ter dor de cabeça, dali ela resolveu correr diminuía os problemas que ela teve em consequência do tumor. Tá bom. O que acontece? Ela corre ultramaratona, 100 quilômetros, mais de 100 quilômetros. E fizeram uma entrevista com ela e perguntaram para ela como que você consegue correr isso, correr tanto assim, porque ela, como atleta, ela nunca tinha sido atleta na vida, ela começou a correr com 40 e poucos anos de idade. Então, o que acontece é o seguinte, ela não se lembra do quanto que ela já correu, então ela continua correndo. Que loucura. Agora você pensa nisso, isso é interessante porque quantas vezes que a gente está num projeto, que a gente está em determinado esforço, que a gente está em determinada atividade
E nós começamos a a criarmos dificuldades para nós mesmos, porque a gente pensa, não, já fiz bastante. Não, está sendo difícil. Não tem tanta gente escutando podcast quanto no primeiro dia. Bicho, esquece, meu irmão. Esquece. Caraca. Acredita no teu plano e vai. Desde que seja ético e não prejudique ninguém, vai. Você vai aprendendo. Cada dia a gente vai ajustando um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas no longo prazo, se nós tivermos consciência de que realmente é isso que nós queremos, tranquilo. Que bacana. É uma história interessante, né? Muita. Nossa. Só assim pra correr 5 km. Né? Ó, 100 km é chão, bicho. podemos chamar Insights do Lucão. insights do Lucão. Já? Tá bom. Chega aí, filho. Aí vem a musiquinha do Lucão especial, que é só dele. Vou fazer Faz uma uma intro. igual. Lá vem ele passando a fiarada, sentando na cadeira do Lucão. Cara, eu ia fazer um comentário muito bom, só que eu esqueci qual que era. Mas, tipo assim, ia ser muito preciso. Boa. O insight. O insight, eu ia Insight falar é uma bom. coisa que eu esqueci. Cara, Como é que chama aquela doença dos 100 km, Luiz? Que a pessoa esquece? É o da dor. Não, ela teve um tumor no cérebro. Tem uma reportagem Para de no Wall Street Journal, no New York Times. Courtney Donwalter. Eu vou mandar a gente escreve nos links o nome dela direitinho. Isso. É muito legal a história dela. Bom. Cara, lembrei do comentário. Era só suspense. Cara, tipo assim, vocês ficam falando, puxando livro ali. É por isso que o nosso podcast tem livros, pô. Porque, pô, cada podcast a gente fala de um livro. É brincadeira, cara. Era isso. Não, só pra deixar claro que as pessoas podem ter dificuldade de entender. Não, você esqueceu mesmo. Quando a gente estava personalizando o nosso Spotify, o nosso podcast no Spotify, a gente tinha várias categorias para colocar. A gente tinha empreendedorismo, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Empreendedorismo. Tinha marketing, tinha negócios. Daí o Lucas falou, vou fazer um teste aqui, só no assim, MVP aqui. MVP, vou colocar. Aí primeira ele colocou coisa. lá, categoria livros, só de teste. Daí a gente descobriu que é definitivo a categoria. E a gente A vai gente ser já livro pensou em pra mudar essa sempre. categoria, viu? E aí, só tudo. pra lembrar então, se você comentar livros, a gente vai sortear um livro que a gente ainda vai descobrir qual que vai ser. A gente tá prometendo o livro, hein? E o bacana é que a gente fez uma aposta. A Manuela perdeu. Né? Ela vai ter que pagar todos os livros sozinha do sorteio. Aham. Portanto, Aham. Os 10 dos Pix aqui dos coach vai pagar os livros. é verdade. E- Você tem mais algum insight pra gente? Não, cara, tem uma frase do Danilo Gentili. Essa até quem escuta esse Ele podcast sempre vai dá pegar essa piada é pra frase. poucos. Essa Essa piada é pra poucos. Volte o último episódio que você vai entender. Mas não tem. Eu lembrei daquela frase lá. Você mesmo até me falou essa frase, quando a dor é momentânea, mas o sucesso é permanente, né? E eu falei isso? Falou. Foi o Danilo Gentili? Não foi Danilo Gentili. Cara, foi uma coisa, porque realmente, cara, eu pego, por exemplo, o meu exercício, sei lá, de computação. Eu demorei, sei lá, horas pra resolver o problema. E, cara, tipo assim, antes de começar eu já tava com aquela coisa na cabeça. Nossa, que preguiça. Eu demorei, sei lá, 1 hora pra começar a fazer exercício. Aí depois que eu me toquei, tipo assim, fiquei, se eu demorar mais tempo aqui, eu vou só perder tempo aqui se eu demorar mais tempo. Tipo assim, não vai adiantar nada, o cara não vai, tipo assim, se resolver sozinho o exercício. Aí eu falei, a dor é momentânea, vambora, e o sucesso é permanente. Então, mindset. Ficamos por aqui? Eu só... Recado Você da me lembrou semana. de uma coisa. De quando no episódio aqui o João Vitor ele tava falando. Ninguém nunca se arrependeu de ter feito exercício físico. Eu Verdade. fiquei pensando aqui, eu fiquei curioso. Como é que foi seu treino hoje? Cara, vi.
Como é que Eu foi? vou lá hoje ainda, ué. Você vai lá Depois hoje? daqui. Eu vou Então, é mandar o seguinte, gravar uma foto story lá. nos stories da Story. Insight vai ter o João Vitor saindo da Vai lá. academia. Vai estar Eu acho muito favoritado. difícil. Se ele for, eu devolvo os Pix tudo aqui. Você paga todos os livros da Não, aí Insight. é Lançou. pesado. Aí é Falou, pesado, falou. é pesado. Lucão, a dor é a fraqueza indo embora. Perfeito. Ó, E é só, isso. só pérolas É. hoje. Só. Do Danilo Gentil. Tô. Danilo, Cirúrgico, Luiz. Cirúrgico. Danilo, faz isso todo episódio, por favor. Vou fazer. Ensaios do Danilo A frase Gentil do daqui a Danilo pouco. Gentil. Então a gente vai terminar nesse clima aqui de risadinha serelepe da chula. Episódio toda terça. Que horas? 6 da manhã no Spotify. Meio-dia no no YouTube. YouTube. Meio-dia, pode olhar. Meio-dia. E agora a gente vai ter cortes todos os dias no YouTube também. Alguns cortes um pouquinho maiores. Teremos cortes no YouTube 3 vezes por semana. Teremos Reels todos os dias. E a gente também tá no TikTok agora para alegria dos jovens. @insightcast.br. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Falou, turma. Tchau.